Olá pessoal, esses vídeos que vocês estão assistindo são as aulas de eletrônica do professor Bruno Baceto, que você já sabe, sou eu. Nesse vídeo nós vamos tratar do transistor como amplificador de tensão. Nós vamos ver um dos circuitos mais importantes que usam transistores bipolares. Nós vamos ver o transistor como um amplificador e nós vamos ver o transistor como uma fonte de corrente. Então o que nós vamos ver nesse vídeo é o circuito da fonte de corrente, que nós vamos ver como um transistor pode funcionar como fonte de corrente, nós vamos calcular essa corrente fornecida por esse transistor. Nós vamos verificar o efeito da temperatura nesse circuito de fonte de corrente. E usando esse mesmo circuito, nós vamos criar um circuito de amplificador, o amplificador de tensão. Nós vamos calcular o ganho de tensão desse amplificador. Nós vamos calcular o ponto de operação e nós vamos resolver um exemplo numérico. No final, nós vamos ver o que é que vai acontecer de ruim nesse circuito caso o transistor mude de modo de operação devido a um sinal de entrada muito alto ou a um ganho muito alto. Então, vamos lá. Vamos analisar este circuito agora. Perceba que nós agora introduzimos mais um resistor, que vai ser o resistor de coletor, que está agora no nosso circuito de saída. Esse circuito, você está vendo, é muito semelhante ao seguidor de emissor que nós estávamos vendo. E nós vamos usar o mesmo modelo matemático para resolver esse circuito, que seria o modelo estático do transistor. Vamos nos lembrar desse modelo. Ele continha uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. A fonte de tensão representava a queda de tensão sobre a barreira de potencial entre a base e o emissor, e a fonte de corrente representava o efeito do ganho de corrente devido à injeção dos portadores minoritários na base. Então, nesse nosso circuito agora, o que é que nós vamos querer descobrir vai ser a corrente que circula nesse ramo externo, no caso aqui a corrente de coletor. Como a gente viu antes, essa corrente que vai sair pelo emissor vai ser aproximadamente igual à corrente de coletor por causa do ganho desse transistor ser alto. A corrente da base seria baixa, então essa corrente de emissor seria aproximadamente igual à corrente de coletor. Então, para a gente determinar essa corrente de emissor, nós vamos depender da tensão no emissor, ou seja, a tensão em cima do resistor RE. Então, nós podemos usar a primeira parte do nosso modelo, em que nós temos entre a junção base-emissor uma tensão direta, aquele valor VF, representando a tensão da barreira de potencial. Aí nós podemos calcular essa tensão como sendo a diferença entre a fonte VB e a tensão direta. Então aí nós podemos calcular a corrente de emissor pela lei de Ohm e nós obtemos aquele valor. Esse é o mesmo valor que nós já tínhamos obtido no caso do seguidor. Então esse circuito é muito semelhante ao seguidor de emissor. Perceba que esse circuito do lado do emissor ele se comporta exatamente como se ele fosse uma fonte ideal de tensão, uma fonte de tensão constante. Vamos olhar agora o que acontece no nosso circuito original. Nós sabemos que a corrente de emissor é dada por aquele valor obtido pela lei de Ohm, então nós sabemos que a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor, então a corrente de coletor também vai ser dada por essa expressão. E nós resolvemos este circuito. Preste atenção neste resultado. O que está acontecendo? Nós temos uma corrente que circula pelo resistor RC, que é constante, ela não depende do valor de RC e ela não depende da tensão de alimentação VA. Então olha só o que acontece. Esse circuito, do ponto de vista do resistor RC, que agora vai ser o nosso resistor de carga, esse circuito todo se comporta como se ele fosse uma fonte de corrente, cujo valor da corrente é dada por essa expressão. O nosso circuito transistorizado que nós criamos, ele funciona exatamente como se ele fosse uma fonte de corrente constante, independentemente da resistência da carga, da tensão que aparece em cima da carga ou da tensão de alimentação. Teoricamente, essa corrente vai permanecer constante. Como é que a gente pode entender esse fenômeno? Vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos no seguidor de emissor. Vamos supor que essa corrente de coletor
por alguma razão, aumente. Por exemplo, devido à redução da nossa resistência de carga ao nosso RC. Então, se essa corrente aumenta, então a corrente de emissor, que é aproximadamente igual à corrente de coletor, também vai aumentar. E aí nós temos, pela lei de Ohm, que a tensão no emissor ela também precisa aumentar, já que a corrente aumentou. Como nós tínhamos visto no circuito do seguidor de emissor, a tensão entre a base e o emissor é o que vai controlar a corrente de base. E essa tensão ela vai ter que reduzir conforme o VE aumenta, porque o VB permanece constante. Então a corrente de base, que é dada pelaquela expressão do modelo de Ebersmall, pelo modelo de Shockley, ela também vai diminuir igual ao VBE. Se o VBE diminui, a corrente de base diminui também. Então, olha só o que vai acontecer com a corrente de coletor, que é proporcional à corrente de base. Ela vai também diminuir. Perceba novamente o que aconteceu, o fenômeno da realimentação negativa. Conforme eu aumento a corrente de coletor, tendo a aumentar a corrente de coletor, a corrente de base vai diminuir e forçar uma redução na corrente de coletor de forma a compensar aquela primeira elevação. Então a tendência desse circuito é sempre manter a corrente de coletor constante naquele valor que nós calculamos. Então perceba novamente, quem é o elemento de realimentação nesse circuito é justamente o resistor RE. Justamente pelo fato da tensão nesse resistor aumentar, é que nós temos uma realimentação de volta para a entrada do circuito que acaba controlando a corrente de coletor. Agora vamos tentar usar esse circuito para resolver um problema numérico. Então eu vou colocar valores aqui e vamos tentar resolver esse circuito. A primeira pergunta que nós vamos tentar resolver é qual é a corrente que passa no nosso circuito de carga. Então inicialmente essa corrente nós não sabemos quanto é, nós precisamos determinar a tensão em cima desse resistor de emissor, o nosso VE. Nós vamos considerar que a tensão direta, no caso desse transistor, seja de 0,7 volts, que é um valor comum para transistores de silício. Então, considerando aquele nosso modelo, a tensão em cima do emissor vai ser a diferença entre a tensão de base e a nossa tensão direta. Então, 4 e 0,7. Nós vamos obter essa tensão VE igual a 3,3 volts. Nós terminamos de resolver o nosso problema, porque aí basta aplicar a lei de Ohm. Então, a tensão dividido pela resistência vai dar a corrente que passa por esse circuito, que vai ser de 0,66 mA. Então, uma corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor. Esse nosso circuito ele vai funcionar como se ele fosse uma fonte de corrente, e essa fonte de corrente teria o valor de 0,66 mA. Vamos mudar um pouco esse exercício agora e nós vamos considerar que aconteceu um aumento de 10% na temperatura. Por exemplo, se nós estávamos na temperatura ambiente, então aí essa tensão era considerada como 0,7 volts. Se nós crescermos a temperatura de 10%, como a gente viu que esse valor da tensão direta é diretamente proporcional à temperatura, vai acontecer um aumento de 10% também na tensão direta. Então, se a gente refizer as contas, nós vamos obter agora a tensão em cima do resistor de emissor e pela lei de Ohm, nós vamos calcular agora que a nossa fonte de corrente mudou de 660 microamperes agora para 646 microamperes. Então, houve uma variação desse valor de corrente por causa da elevação da temperatura. O aumento da temperatura provocou uma redução do valor da nossa fonte de corrente. Vamos continuar analisando esse circuito da fonte de corrente que nós vimos. Nós conseguimos calcular a corrente que é gerada por essa fonte de corrente a partir daquela expressão que depende somente do resistor RE, não depende do resistor RC. Então essa expressão demonstra que na verdade é a tensão de base que controla a corrente que é gerada por essa fonte de corrente.
Vamos imaginar agora que nós alteramos a tensão de base. Nós mudamos um pouquinho essa tensão. O que é que vai acontecer com a corrente no coletor? Então, no caso, se nós aumentarmos ou diminuirmos a tensão de base de um valor ΔVB, se nós olharmos aquela expressão, nós vamos conseguir obter um ΔIC, que vai ser correspondente a esse ΔVB, que vai ser igual ao quociente entre o ΔVB e o RE. Então, vai ser diretamente proporcional ao ΔVB. Você vê ali que a tensão direta do diodo VF desapareceu por ser um valor constante. Quando eu pegar a diferença, eu vou somar e subtrair o VF dele mesmo, e isso vai dar zero. A variação da corrente no resistor de coletor vai ser proporcional à variação de tensão na base do transistor. O que é que vai acontecer com a diferença de potencial entre os terminais do resistor, nosso VRC? Então, se a corrente cresceu, a tensão também vai crescer. Se a corrente diminuiu, a tensão também vai diminuir. Então, essa variação sobre a tensão em cima do resistor RC vai ser proporcional à resistência RC, justamente devido à lei de Ohm. Se nós substituirmos essas duas expressões, substituindo o ΔIC, nós vamos ver que a variação de tensão em cima do resistor RC vai ser proporcional a esse quociente RC dividido por RE. Então, se nós aumentarmos a tensão de base, a tensão de coletor vai aumentar com esse fator, RC sobre RE. O que vai acontecer se nós supusermos que o RC seja maior do que o RE? RC dividido por RE seja maior do que 1. Nesse caso, a variação de tensão no resistor RC vai ser maior do que a variação de tensão na entrada. Ou seja, isso é um amplificador de tensão. Então, esse circuito funciona como um amplificador. Preste atenção nesse resultado, que é um dos circuitos mais importantes que existem usando transistores. Vamos considerar o circuito do nosso amplificador de tensão agora, colocando aqui uma entrada que vai ser uma fonte de tensão no nosso modelo, que vai conter o sinal de entrada que eu estou chamando de ΔVB. Então, ali um sinal variável, por exemplo, uma onda senoidal. Nesse nosso circuito, o nosso ponto de referência, ou seja, o terra, vai ser considerado ali onde nós temos o polo negativo das fontes. Então, a nossa saída, ou seja, o sinal de saída do nosso amplificador, vai ser esta tensão que nós estamos representando por VO. Perceba que esse não é a mesma coisa que o VRC, mas ele está relacionado com ele. Se nós usarmos a segunda lei de Kirchhoff, nós podemos obter essa tensão de saída como sendo a diferença entre a nossa tensão de alimentação VA menos aquela tensão VRC que nós vimos que varia de acordo com a tensão de base. Então, a variação da nossa tensão de saída vai ser o contrário da variação da tensão sobre o resistor RC. Nós podemos observar novamente que a tensão de alimentação VA sendo constante, ela vai desaparecer quando nós fizermos essa diferença. Então, eu vou somar VA, subtrair VA, ele vai dar zero. O que vai sobrar é o menos VRC. Então, o que está acontecendo aqui? Uma variação positiva no VRC vai ocasionar uma variação negativa no VO. Ora, mas o VRC, o ΔVRC, a gente já sabe, nós já calculamos anteriormente. Então, o nosso ΔVO vai ser igual a menos esse valor que nós tínhamos calculado. Então, perceba agora em relação à tensão de entrada, o ΔVB. Quando o ΔVB aumentar, o ΔVO vai diminuir. E nós temos esse fator que nós vamos chamar de ganho. E o ganho de tensão vai ser igual a esse quociente e sempre vai ser negativo. Então, isso vai ser um amplificador inversor. O que quer dizer isso? Quer dizer que conforme o sinal de entrada aumenta, o sinal de saída diminui. Então, no caso da nossa senoide, essa senoide na saída vai estar com a fase trocada. Então, quando a entrada aumenta, a saída diminui e vice-versa.
Esse ganho que nós observamos, ele vai ser tanto maior quanto maior for o valor de RC e tanto menor quanto maior for o valor de RE. Vamos fazer agora um exemplo numérico para a gente entender bem como é que esse conceito funciona. Então agora eu tenho aqui valores, nós temos uma fonte de tensão de base que vai ser de 2,5 volts e uma tensão de alimentação de 10 volts. Nós vamos colocar um sinal alternado de entrada de 0,2 volts. Então, para a gente começar a resolver esse problema, nós vamos desconsiderar a nossa fonte de tensão variável e nós vamos calcular o ponto de operação desse circuito. Então, o que nós precisamos saber? Vamos calcular aquela corrente. Nós já sabemos calcular essa corrente a partir do nosso circuito de fonte de corrente. Essa corrente pode ser calculada pela diferença do valor da tensão VB e da tensão VF, que nós estamos considerando como 0,7 nos transistores de silício, e dividindo isso pelo resistor RE. Nós temos a corrente que circula por esse ramo do nosso circuito como sendo 0,18 mA. Então, nós precisamos agora determinar o valor de VO e nós sabemos que o valor de VO vai ser a diferença da tensão de alimentação menos a queda de tensão no resistor de 30K pela segunda lei de Kirchhoff. Nós precisamos determinar qual é essa queda de tensão VRC, então nós vamos utilizar a corrente que passa por esse resistor e nós sabemos que vai ser aproximadamente igual à corrente de emissor que nós calculamos. Então, nós podemos calcular essa tensão VRC como sendo o produto dessa corrente pelo valor da resistência. Nós temos o valor de 5,4 volts. Ora, o nosso VO vai ser 10 menos esse valor, então nós temos o valor de VO como sendo 4,6 volts. Com isso, nós calculamos quais vão ser os potenciais da entrada e da saída do nosso circuito em regime. Então, isso vai ser chamado de ponto de operação. Então, no nosso ponto de operação, a tensão VB assume o valor de 2,5 volts e a tensão de saída assume o valor de 4,6 volts. Agora sim, nós vamos incluir a nossa tensão de entrada de 0,2 volts de pico e aí nós vamos ver o que vai acontecer com esse circuito quando essa entrada variar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós já sabemos calcular o ganho, como sendo quociente entre o valor dos dois resistores, e aqui nós temos um ganho de 3. Estamos marcando menos 3 porque ele vai inverter a fase, como nós vimos. Ou seja, se nós temos uma entrada que varia 0,2 volts e nós temos um ganho de 3, a nossa saída vai variar 0,6 volts. Então, nós podemos determinar que o que vai acontecer com essas duas tensões, a entrada e a saída. A entrada vai variar entre 2,3 volts e 2,7 volts, ou seja, somando aquela forma de onda senoidal ao nosso ponto de operação. E isso vai corresponder a uma variação de saída que vai estar entre 4 volts e 5,2 volts, justamente a variação de 0,6 volts em torno do nosso ponto de operação, que era de 4,6 volts. Então, nós podemos saber o que vai acontecer nesses gráficos aqui. A gente já pode imaginar que a tensão de entrada vai estar entre esses valores e a tensão de saída entre aqueles valores. Então, nós já sabemos o que vai acontecer. Durante o semiciclo positivo da entrada, a saída vai estar diminuindo por causa do ganho negativo que nós vimos, e nós vamos ter aí um ganho de 3 vezes. Então, esse sinal de entrada que tinha uma amplitude de 0,2 volts deu origem a um sinal de saída que agora tem uma amplitude 3 vezes maior, ou seja, 0,6 volts. Vamos refazer esse circuito agora, modificando a amplitude do sinal de entrada. Nós vamos observar uma coisa importante. Tudo vai continuar exatamente igual com relação ao ponto de operação, com relação ao ganho, nada vai mudar. A única coisa que vai mudar agora vai ser os intervalos de variação que vão apresentar os sinais de entrada e de saída. Então agora o nosso sinal de entrada ele vai oscilar 1 volt para mais e 1 volt para menos. Então ele vai variar de 1,5 volts até 3,5 volts. Lembre-se que se nós temos um ganho de 3,
e eu tenho uma variação de 1 volt na entrada, eu vou obter uma variação de 3 volts na saída. Então a nossa saída, em torno do ponto de operação que continua o mesmo, vai oscilar entre 1.6 volts e 7.6 volts. Então o nosso desenho das nossas formas de onda vai seguir o mesmo raciocínio. Então você já está imaginando que alguma coisa vai dar errado, porque essas tensões que estão aqui entre a entrada e a saída estão se sobrepondo e realmente alguma coisa estranha vai acontecer. Então você está observando que quando a tensão de entrada é máxima, acontece ali um fenômeno estranho na saída. Quando a tensão de entrada diminui em direção a 1.5 volts, o comportamento da saída é mais ou menos esperado. O que acontece durante o semiciclo positivo é que alguma coisa deu errado. Então, vamos dar uma olhada o que é que foi que aconteceu. Então, nesse nosso circuito que nós temos aí, nós podemos verificar que a nossa entrada e a nossa saída vão variar segundo aqueles extremos que nós tínhamos calculado. Então, vamos pegar o pior caso. Então, quando a nossa tensão de entrada for o valor máximo, ou seja, 3.5 volts, teoricamente, pelas nossas contas, o que aconteceria com a saída? Ela deveria estar no seu valor mínimo, ou seja, 1.6 volts. Se você prestar bem atenção nesse negócio e você lembrar que o transistor é uma junção de materiais semicondutores, você vai se lembrar que a junção entre a base e o coletor é um diodo como esse. E normalmente, nas contas que nós fizemos para o transistor operando na região ativa direta, ele estaria reversamente polarizado. Só que veja só o que acontece nessa situação, esse diodo está diretamente polarizado. Ou seja, o transistor ele não está mais operando no modo ativo direto. Ele agora está no modo de saturação. O que aconteceu? Esse transistor saturou. Então nós podemos imaginar o que estava acontecendo com a nossa forma de onda justamente por causa desse diodo. Uma vez que esse diodo entre a base e o coletor se tornou diretamente polarizado, você pode imaginar que o que está acontecendo? Está havendo um vazamento da entrada para a saída. Então, se esse diodo for considerado como aproximadamente um curto-circuito, essa tensão de entrada de 3.5 volts está sendo passada para a saída. Se nós olharmos de novo a nossa curva da forma de onda saturada, você vai ver que nessa região em que o valor da tensão de entrada é máximo, esse valor de tensão da entrada está sendo aproximadamente copiado para o sinal de saída. Então, o sinal de entrada, de certa forma, está sendo copiado para a saída e esse transistor deixou de funcionar como um amplificador nessa situação. Perceba que logo depois que a nossa junção entre a base e o coletor se torna reversamente polarizada novamente, ele retoma a função de amplificador e o segundo semiciclo da forma de onda aparece normal. Então, no caso desse fenômeno da saturação, que é indesejável, ele vai promover uma distorção no sinal de saída. Nós precisamos calcular esses valores com bastante cuidado para evitar que o transistor saia da região ativa direta, que é quando esse circuito funciona de acordo com aqueles modelos matemáticos que nós usamos para calcular. Essa não é a única coisa ruim que pode acontecer no nosso amplificador. Vamos continuar aumentando o nosso sinal de entrada, agora sua amplitude passa a ser 2 volts. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se você prestar atenção, aquele fenômeno da saturação continua acontecendo. Justamente quando a tensão cai abaixo do nível da tensão VB e o diodo que está na junção entre o base e o coletor fica polarizado diretamente, as duas junções estão polarizadas diretamente, então nós estamos na região de saturação, esse fenômeno nós já observamos. Agora aconteceu uma outra coisa no semiciclo negativo da forma de onda. Você está vendo que a forma de onda foi deformada lá em cima. Você já percebeu o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu basicamente foi que a tensão entre a base e o emissor caiu abaixo da tensão direta do nosso VF. E o que aconteceu foi que o diodo entrou na situação de corte.
Os 3 modos de operação do transistor aparecem aqui. Durante a amplificação normal, ele está no modo ativo direto. Quando o diodo entre a junção base e coletor se tornou diretamente polarizado, ele entrou na região de saturação e aí a entrada vazou na saída. No outro caso, quando a tensão entre a base e o emissor caiu abaixo de um valor mínimo, o transistor parou de conduzir, não circula mais corrente nenhuma nesse transistor, ele está no estado de corte. Então o que acontece no estado de corte? A tensão permanece no nível máximo, que é o nível da nossa fonte de alimentação, 10 volts. Não passa corrente no resistor RC, então a tensão VO passa a ser igual à tensão da fonte de alimentação. Então, esses 2 fenômenos podem acontecer quando nós temos um sinal de entrada de amplitude muito alto ou um ganho muito alto, e geralmente um deles vai acontecer primeiro, e aí vai provocar uma deformação na forma de onda. Nós precisamos projetar o amplificador de tal forma que isso não aconteça.